Os cavaleiros templários são frequentemente envoltos em mitos. Guardiões de relíquias, caçadores de tesouros, heróis de tramas secretas. Mas suas vidas reais eram definidas por disciplina, fé e dificuldades implacáveis, não por aventura constante. Como monges e soldados, eles abriram mão da liberdade pessoal e do conforto por uma existência estrita e comunitária. Seus dias eram preenchidos com oração, treinamento e as duras realidades da vida medieval, longe da imagem romantizada de cavaleiros em armaduras brilhantes. Para entender os templários, precisamos ir além da lenda e ver os sacrifícios diários que forjaram seu legado duradouro. Fundada em 1119, a Ordem dos Cavaleiros Templários começou como protetores de peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém. Sua ideia revolucionária: combinar votos monásticos com habilidades marciais, criando os primeiros verdadeiros monges guerreiros. Com a aprovação papal e o endosso de Bernardo de Claraval, eles ganharam imenso apoio, terras e recrutas em toda a Europa. Sua sede no Monte do Templo simbolizava sua missão sagrada, e logo se tornaram tanto defensores de elite quanto poderosos agentes econômicos. O que começou como uma humilde missão rapidamente evoluiu para uma força internacional, moldando o mundo medieval. A vida templária era regida pela regra latina, um código rigoroso que eliminava a individualidade em prol da unidade e da obediência absoluta. Cada aspecto da rotina era cuidadosamente planejado, desde as orações ao amanhecer até as tarefas diárias e os momentos de silêncio. O objetivo era criar uma irmandade inabalável, onde todos agiam como um só corpo, guiados por princípios espirituais e militares. Os cavaleiros não possuíam nada. Toda a propriedade era comunitária, e os votos de pobreza, castidade e obediência eram absolutos. Não havia espaço para luxos ou desejos pessoais. Tudo era compartilhado, desde as roupas até os alimentos, reforçando a ideia de que o bem coletivo estava acima do individual. O desapego material era visto como um caminho para a pureza espiritual e para a força do grupo. O contato com mulheres era estritamente proibido, e até mesmo os laços familiares eram rompidos para manter o foco espiritual e evitar distrações mundanas. Muitos cavaleiros deixavam para trás esposas, filhos e toda uma vida anterior, dedicando-se inteiramente à ordem. O isolamento era tanto físico quanto emocional, reforçando o compromisso com a missão templária. Os uniformes eram simples, com o icônico manto branco e a cruz vermelha simbolizando pureza, sacrifício e a disposição de derramar sangue pela fé. A simplicidade das vestes era um lembrete constante da humildade e do dever, afastando qualquer vaidade ou ostentação. A expressão pessoal era suprimida. Até mesmo o lazer e a conversa eram rigidamente controlados. O silêncio era valorizado como forma de disciplina mental e espiritual. As regras determinavam até o tom de voz e a postura, criando um ambiente de constante vigilância e autocontrole. Essa disciplina implacável forjou homens em instrumentos de fé e guerra, unidos por propósito, sacrifício e uma lealdade inquebrantável à ordem. O resultado era uma força temida e respeitada, capaz de enfrentar qualquer desafio em nome de sua missão sagrada. O dia de um templário começava antes do amanhecer com orações, quando o silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo sussurrar das preces. A devoção era o primeiro compromisso, conectando cada irmão à sua fé e missão. Logo após, seguiam para uma rigorosa programação de trabalho e treinamento militar, onde a disciplina era fundamental. O corpo era preparado para os desafios do dia, com exercícios físicos e práticas de combate, que exigiam força e resistência. A observância religiosa pontuava cada atividade, reforçando sua identidade como monges, tanto quanto como soldados. Cada tarefa era precedida ou seguida
por orações, lembrando-os de seu propósito espiritual. As tarefas variavam desde a gestão de propriedades, como a administração de terras, colheitas e registros, até a supervisão de trabalhadores e a manutenção dos recursos do mosteiro. Outra responsabilidade essencial era o cuidado dos cavalos de guerra, animais valiosos e vitais para sua força no campo de batalha. Os templários dedicavam tempo ao treinamento, alimentação e preparação desses companheiros. O treinamento focava em táticas de grupo e disciplina, não em glória individual, tornando-os uma cavalaria formidável. A cooperação e a obediência eram essenciais para o sucesso em combate. As refeições eram comunitárias e silenciosas, realizadas em refeitórios de pedra, onde cada um refletia sobre o dia e ouvia leituras sagradas. Esse silêncio reforçava a humildade e a irmandade, promovendo respeito mútuo e união entre os irmãos, independentemente de sua origem. Esse equilíbrio entre oração, trabalho e preparação militar era o alicerce da ordem, impulsionando os templários por séculos e moldando sua reputação como monges guerreiros, dedicados e disciplinados. A vida em campanha era brutal, marchando em armadura sob um sol escaldante com sede e doenças como ameaças constantes. O saneamento era precário, e infecções frequentemente ceifavam mais vidas do que as batalhas. Em combate, os templários confiavam na disciplina e unidade, lançando cargas devastadoras no momento certo. O caos da batalha testava seu treinamento e fé, enquanto o pós-batalha trazia deveres sombrios e um custo psicológico. Ao contrário de outros cavaleiros, os templários enfrentavam esse ciclo de dificuldades sem descanso, comprometidos por toda a vida. Sua resistência diante da adversidade implacável definia sua reputação. Por trás do campo de batalha, os templários construíram um vasto império econômico que se estendia por toda a Europa e além do Mediterrâneo. Enquanto muitos os conhecem apenas como guerreiros sagrados, a verdadeira força da ordem estava em sua habilidade de administrar recursos, terras e riquezas. Eles administravam propriedades agrícolas, vinhedos, moinhos e até vilarejos inteiros, sendo pioneiros na banca e desenvolvendo métodos inovadores de contabilidade e gestão financeira. A maioria dos membros da ordem não eram cavaleiros armados, mas sim administradores, escribas e gerentes, responsáveis por supervisionar as operações diárias e garantir que cada centavo fosse contabilizado. Eles geriam fazendas produtivas, criavam gado, cultivavam grãos e produziam vinho, tudo para gerar receita que financiava as campanhas militares e sustentava a ordem. O sistema de cartas de crédito dos templários revolucionou as viagens medievais, permitindo que peregrinos e comerciantes transportassem riqueza com segurança, sem carregar grandes quantias de ouro ou prata. Essas cartas funcionavam como um precursor dos cheques de viagem modernos, protegendo os viajantes contra roubos e perdas durante longas jornadas. Reis, nobres e até mesmo papas confiavam aos templários seus tesouros, sabendo que a ordem era sinônimo de segurança, discrição e eficiência. Assim, os templários se tornaram banqueiros e consultores financeiros de elite, acumulando uma influência que ultrapassava fronteiras e moldava decisões políticas. Todo esse poder econômico exigia uma organização meticulosa, com registros detalhados, auditorias frequentes e uma burocracia sofisticada que rivalizava com a de muitos reinos. O legado templário, portanto, vai muito além da espada. É uma história de inovação financeira, disciplina administrativa e visão estratégica que influenciou o mundo medieval e ecoa até hoje. A vida templária era austera, refeições simples, vida comunitária e higiene básica. Sua dieta, embora simples, era estruturada para dar força e comer em pares promovia a humildade. Banhos eram raros e dormitórios lotados significavam pouca privacidade ou conforto,
Os cuidados médicos eram rudimentares com a fé, muitas vezes tão importante quanto o tratamento. Apesar da disciplina, doenças e lesões eram ameaças constantes e a expectativa de vida era curta. Sua resistência nessas condições era um testemunho de seu compromisso e fé. A rígida hierarquia dos templários garantia a disciplina, desde o grão-mestre até o sargento mais humilde. Cavaleiros, sargentos e capelães tinham papéis definidos, mas todos seguiam a mesma regra rigorosa. As punições por infrações variavam de jejum à expulsão, reforçando a unidade e a obediência. A penitência pública inibia a má conduta e mantinha a ordem. As ofensas mais graves, deserção, heresia ou quebra de votos, significavam desgraça permanente. Esse sistema de justiça era a espinha dorsal de sua força e coesão. A verdadeira história templária é de sacrifício, disciplina e rotina implacável, não de tesouros secretos ou relíquias perdidas. Seu poder vinha da devoção diária, organização e obediência inabalável, não do mito. Como soldados, banqueiros e administradores, eles moldaram a Europa medieval de maneiras profundas. Seu legado perdura como um testemunho do poder da fé, da disciplina e do propósito compartilhado. Ao olhar além da lenda, encontramos homens comuns que construíram uma instituição extraordinária, uma que mudou a história pela pura vontade e unidade.